aviso aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. Uma poltrona que lembra a casa de vó. Uma boneca de palha de milho que encanta pela delicadeza. E muitas ferramentas usadas no plantio e cultivo do milho. Estamos em Xanxerê, interior de Santa Catarina. Um município de pouco mais de 50 mil habitantes e distante 508 quilômetros de Florianópolis. Xanxerê é a cidade brasileira que mais produz milho no Brasil. Não à toa, ganhou o título de capital estadual do milho. As lavouras começaram no início do século XX, pelas mãos de imigrantes italianos e alemães. Hoje, são mais de 27 mil hectares dedicados à plantação de milho. Nada mais natural, então, que a cidade ganhasse o Museu do Milho, dedicado à preservação da memória e da cultura dos agricultores rurais. Olá, conhecendo museus. É com muita alegria que a nossa cidade de Xanxerê os recebe para vocês conhecerem um pouco da nossa história, a história dos nossos antigos colonizadores. E ela está preservada dentro do Museu do Milho Antônio Cirena. A ideia de montar o museu ganhou força durante a Festa Anual do Milho, quando algumas peças garimpadas por pesquisadores foram apresentadas ao público. Viu que foi muito bem apreciado pelo público, surgiu a ideia de nós fazermos um museu. E para isso nós precisávamos de um lugar definitivo e que tivesse o aspecto visual, ao menos de uma arquitetura colonial, no nosso caso aqui, a colonial italiana, que é o que predomina na nossa região. E assim foi feito. Uma casa rústica de tijolo maciço e sem reboco, imitando as construções das antigas propriedades rurais. Nós visitamos o interior da cidade para ter uma ideia de como era o contexto dessas casas, para começar a iniciar a ideia de projetar esse museu. E eu comecei a esboçar, a desenhar, imaginando uma casa de família, onde isso poderia representar o dia a dia dessas pessoas, desses colonizadores, desde a forma que eles cozinhavam, ou os utensílios que eles utilizavam para o dia a dia, ferramentas de trabalho. A principal intenção era dar um clima sentimental à construção. Tudo do jeitinho que era. Mas para isso foi necessária uma pesquisa de campo. Voluntários foram atrás de doações das primeiras peças do acervo. Uma conversa aqui, um apelo ali e eis o resultado. A gente foi ao interior, a gente coletou as peças, a gente viu a pessoa, o sentimento que ela tinha em nos dar aquele objeto e trazer aqui e saber que daqui 10, 20, 30 anos essa peça vai estar aqui, né, para os netos dele, para os bisnetos deles. Tem pessoas aqui que doaram, que deram depoimento que já faleceram, né, e que o objeto continua aqui. Então, acho que a memória da cidade está aqui dentro. O que faz com que o visitante tenha a sensação de mergulhar no passado. As peças revelam o cuidado, o carinho e a união dos primeiros colonos da região. Esse espaço foi feita uma pesquisa de campo, perguntado para os antigos moradores, para as noninhas, os moradores mais antigos do nosso município, como que era uma sala naquela época, né? Tinha uns que tinham até esse sofá, tinha alguns que não tinham. Geralmente tinha uma cristaleira no fundo da sala, onde as mamães daquela época guardavam a louça do casamento. Essa louça só era tirada da cristaleira quando chegava uma visita muito importante. Era uma vida simples que eles tinham, mas era muito bem preservado, tudo que eles tinham era muito bem cuidado, eles davam valor. Gente, tudo isso aqui que vocês estão vendo hoje
os avós de vocês, os bisavós de vocês, eles usavam os telefones de antigamente. Aqui a gente tem uma coleção de máquina de costura também doada para o nosso Museu do Milho. Esse pedacinho são máquinas que costuravam à mão. Depois, por último, surgiu essa máquina que costurava a pé, né? É a antecessora da máquina elétrica, né? Daí essa aqui era costurada com o pé, que se chama máquina com gabinete. Sentavam e costuravam nessas maquininhas aqui, tudo igual para o cílio. Se era um tecido listrado, todos os cílios tinham a mesma roupa do tecido listrado. Só mudava o tamanho, mas eram todos iguais, porque ela ia na cidade e comprava a peça inteira de tecido e costurava igual para todo mundo. Falando em curiosidades, não é todo mundo que sabe que na metade do século XX era obrigatório carteira de habilitação para dirigir carroça. Que antigamente, para dirigir a carroça, tinha que ter a carteira de motorista. O avô partiu e o neto trouxe essa carteira para cá, porque aqui é o lugar ideal, aqui é o museu, aqui é onde a gente conta a história, a vida das pessoas. Essa peça aqui é uma das primeiras peças e essa carteira de motorista é de 30 de março de 1940. Alguém viu? Não. Nada? O Museu do Milho, ele também é um espaço aberto para as diferentes manifestações artísticas e culturais aqui do nosso município, como dança, capoeira, teatro, contação de história. Nas árvores, assim, a passarinhada gritava. E aí, nos portões e nas janelas das casas, vinha sempre mãe, vó, tia, pai, chamando a gurizada que estava lá fora brincando na rua para voltar para casa. E aí começava a disputa, a mãe dizendo, tá tarde! E o filho, mas nem é. Venha! Não vou. Através das apresentações, a gente consegue trazer o público mais presente no museu, né, fazendo com que a comunidade esteja inserida nele, não só a comunidade, mas também todos os artistas com as suas manifestações. Você vai ter que olhar com muita força agora, porque ele vai... Olha, ó, tá vendo? Ali, ó, o formato do corpo ali, ó. Tá vendo que tá parecendo a sombra ali, ó? Família rural, eles plantavam, colhiam, moíam milho, fazia o fubá, o pão, daí fazia a polenta, faziam o torresmo, faziam salame. Todos esses afazeres e mais um, o talento para a marcenaria. Ó, como pode ver, esse guarda-roupa aqui, ele é todo encaixado. Eles quase não usavam prego, tudo encaixado. Aí eles faziam a cama, que era de madeira. Essa aqui é uma colcha que elas faziam muito, que é de fuxico. Aí elas faziam os bordados. Assim como os pássaros voltam ao ninho, assim volta o esposo ao lar que tem carinho. Era uma família estruturada. Eles eram de muitos filhos. Dentro da minha origem, que eu sou descendente de italiano, isso aqui se chama cuneta, que é uma caminha. Aí o que as mamães faziam? Elas deitavam e para não levantar, elas tocavam assim para a criança não chorar. Tocava. Quando cansava com o braço, elas usavam a perna. E aqui, daí a mamãe não levantava e a criança dormia. Aqui tem uma história bem legal, ó. O colchão de antigamente, como é que era? Ele era feito de palha de milho, ó. Ó, não tinha colchão, tinha que inventar os colchão. Olha que delícia! As mulheres ficavam cortando as palhinhas, tudo cortadinha, sem nozinho, para não machucar as costas. O município de Xanxerê tem pouco mais de 60 anos. Muitos dos doadores dessas peças ainda possuem uma memória recente e detalhada sobre o acervo, o que ajuda na propagação da história oral. Doar essa cela para o museu foi uma coisa que eu pensei que eu ia ter sempre lembrança do meu pai. Se eu deixasse em casa, às vezes um irmão ou outro,
né? Não ia querer guardar e achar uma peça velha. Eu peguei e doei para o museu. O meu pai veio do Rio Grande com essa cela de prata, esse pelego. O pai botava nós dormir ao redor dele, o pai ficava cantando e nós dormíamos nessa cela aqui, nesse pelego aqui eu me criei. Essas são ferramentas doadas pela família de um marceneiro de Xanxerê. Aqui tem uma história de uma vida inteira. E as pessoas chegam aqui, se emocionam. Os netos, os filhos lembram do pai, do trabalho deles e choram. E a gente se emociona junto com eles. Porque aqui tem a história da vida dos nossos antepassados. Então essa aqui, uns falam que foi ser da morte, mas na verdade o nome dela é gadanho, que eram utilizados por nossos antepassados para cortar o pasto, para tratar os animais, as vacas, os porcos, e só existia isso, não existia outra coisa para cortar. Aqui tem vários cerotes. Eu acredito que esse daqui tenha sido um dos primeiros cerotes, que eu lembro meu pai, o meu nono, eu lembro ele cerando com esse cerote aqui. Foram utilizados para serar as primeiras tábuas para construir as casas. Depois veio a serraria, mas aqui tá as primeiras histórias aqui nos cerotes. Tem a plaina, tem o cerote, tem o machadinho, tem a torquês, tem alicate, tem a furadeira, que na época era pua. Aqui tem a história da vida dele, a história da família dele. Então aqui tem ferramentas para várias situações. Esse aqui, quando a gente chegou lá no interior, o senhor falou assim para nós: eu tenho um aparelho para dar para vocês que vocês não têm no museu. O primeiro debulhador de milho. A gente demorou o dia inteiro lá para tentar aprender, né? O banco, né? Senta aqui, vou tentar, né? Colocava no fio do milho, ó, e ele ia debulhando, né? Numa rapidez, claro, maior que a minha, né? Essa era uma debulhadeira manual, bem antiga, mas o museu também possui um outro debulhador um pouco mais moderno. Ele é todo construído em madeira e considerado uma raridade, mas ainda funciona. No próximo bloco, vamos conhecer um cantinho especial do Museu do Milho, a cozinha. É de dar água na boca. Estamos de volta a Xanxerê, uma simpática cidade localizada no oeste catarinense. Viemos até aqui para conhecer o Museu do Milho, dedicado à preservação da memória dos imigrantes responsáveis pelo cultivo dos primeiros milharais que transformaram a economia da cidade. A economia hoje do município, ela tem muito a ver com esse grão que salvou a nossa cidade, a nossa região. Aqueles que aqui vieram acreditaram nessa cultura do milho. E Xanxerê hoje é a capital do milho em função da produtividade. E esse museu foi criado para que nós possamos mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, de que forma que se iniciou a produção de milho aqui, em roças plantadas à mão. Então é uma história muito bacana aí. A casa rústica imita as antigas propriedades rurais e guarda peças como mobiliários, louças e ferramentas. São peças que foram doadas pelos colonizadores, por essas pessoas que utilizavam essas peças. Então é de extrema importância que a gente assegure essas peças dentro do Museu do Milho. No primeiro bloco, vimos como era a organização da sala de visitas, os objetos que compunham o quarto e ferramentas utilizadas pelos colonizadores de Xanxerê. Agora chegou a hora de conhecer a cozinha da casa. A cozinha é o coração da casa, né? Aqui na cozinha a gente guarda as memórias
o gosto pela comida, as cores, os sabores e a união. A cozinha, na verdade, ela representa a união. Eu vou mostrar para vocês como a gente passava a roupa antigamente. A gente pegava um pano, dobrava, passava bem direitinho. Esse ferro funcionava a carvão e foi precursor do ferro elétrico. Aí, quando a brasa apagava, ou a gente assoprava ou balançava o ferro até acender a brasinha. Outra curiosidade. Normalmente, a pia para lavar louças fica acoplada à parede da cozinha. Aqui não, ela fica apoiada no lado externo da janela. Não tinha água encanada como a gente fala hoje. Era o balde, que na época era o cecher que a gente falava. Então esse aqui seria um dos primeiros baldes de madeira. E era lavado a louça, a gente usava essa esponja. Ficava olhando para fora e lavando a louça. Tinha uma canaleta de madeira e essa água aqui ela ia direto para um esgoto. Ou muitas vezes ela ia direto para um banhado, para um lugar onde esgotava a água. Aqui nós temos os moedores de carne. Os nossos pais, os nossos avós moiam a carne e na frente tinha um funil que era colocado aquela tripa que era enchido de salame. Aqui eu lembro a minha história, a minha vida, a minha infância. Aqui nesse museu eu vivo a história da minha vida. A memória dos sabores e aromas dessa cozinha também são itens que merecem ser preservados. Por isso, aqui acontecem oficinas gastronômicas. Claro que o ingrediente principal é o milho. Aqui a gente tem um creme de milho com frango. Aqui a gente tem a cachapa. Essa aqui ela é uma receita que vem da Venezuela. É origem indígena, já é uma tradição de família. Temos um bolo de milho e temos um suco do milho também. Vocês já comeram a cachapa? Não. Eu não acredito que vocês vieram na Feira do Milho e vocês não vieram provar cachapa, mas que feio. Para montar, ela é muito simples, ela é uma panquequinha, né? Para quem gosta de panqueca, você pode consumir ela doce ou salgada. Ela fica totalmente o sabor do milho ali. Vai ovos, vai milho verde, né? Tirado da espiga, um pouquinho de leite e alguma gordura da preferência, né? De quem tá fazendo. E essas receitas no geral, elas foram feitas, vocês fizeram com base numa passagem de receita de geração em geração, ou vocês tiveram influência de algum outro lugar? Por exemplo, essa cachapa aqui, a gente chamava o bolinho de milho da mãe, era assim. Então, com o tempo, a gente, né, estudando, pegando mais gosto pela cozinha e tal, a gente foi tendo conhecimento dessa receita com esse nome e aí a gente acabou aprimorando. Então, vamos montar. Aqui a gente tem salame e queijo. Eu, por exemplo, na minha casa, gosto muito de utilizar ela, fazer a lasanha, fazer no forno, fazer com legumes. Assim, tem diversas formas de você utilizar e ela fica cada vez mais saborosa, mais gostosa. Ela é muito boa mesmo, assim. Concordamos. Aqui a gente também tem aqui, ó, a pamonha, que já tá no ponto, praticamente. Soltando aquele cheirinho maravilhoso. Aqui a gente tem o milho verde, né? O que a gente pode perceber é que nas edições da FEME tudo vai mudando. Antigamente a pamonha, a gente vinha e encontrava a pamonha doce e a pamonha salgada, a doce com sal e açúcar, enfim. E agora, na última edição, já teve uma variedade de doces com outros complementos, ou a salgada com outros complementos salgados, tipo frango, queijo. E é interessante também porque a gente percebe nisso uma integração entre as culturas, porque o que é o alimento típico em uma, tradicional em uma,
se transforma da outra também, assim vai feita essa junção. Por isso que às vezes acaba a receita tipo, sofrendo adaptações, né, conforme o lugar onde ela está inserida. Para quem tá na cozinha e gosta muito, é bem interessante, né? E também com o intuito que não se deixe morrer essa cultura ou esses costumes. Jamais, né? A gente que tá aí, as novas gerações, a gente tem que tentar agregar cada vez mais e não deixar morrer. São histórias. Cada receita que a gente tem, cada uma delas tem uma história. Além da gastronomia, o Museu do Milho oferece outras oficinas que dialogam com a comunidade de Xanxerê. Então, além de acontecer toda a questão da Expofeme, que é a Festa Estadual do Milho, que a gente recebe muitas pessoas, a gente também conta com as oficinas que acontecem durante esse período e durante o ano também, com contação de história, oficina de produção. Então, a gente consegue trazer as crianças, trazer os adultos. Então, o museu, a gente pode dizer que ele é um museu vivo e pertence ao nosso município. Esse pertencimento faz com que as pessoas venham até ele, né? Venham, visitem, participem das oficinas e participem dos eventos. Isso é o marco principal do nosso museu, com certeza, porque ele está sempre em atividade, não só para visitação. A ideia de manter a memória viva em constante atividade é perceptível dando uma voltinha por aqui. Os utensílios e objetos parecem que estão prontos para serem usados. Dá para sentir a atmosfera dos primeiros colonizadores no ar. Juntamente com os outros espaços, outros cômodos que tem, a cozinha é um lugar aconchegante. É um lugar onde os nossos colonizadores se reuniam, né? Onde tinha cristaleiras, onde tinha o armário. Esse é o armário de guardar mantimentos. Observe que naquela época não tinha geladeira, era feito com uma telinha para ventilar, onde era guardado salame, aqui guardava-se queijo, as mães guardavam-se compota. Na cozinha do imigrante italiano, não podiam faltar as máquinas de sovar o pão. Essas foram feitas em madeira, muito comuns na época. Diz que quando era nova, grudava toda a massa do pão aqui, que era ruim, tinha que passar óleo, até que esses rolos aqui maciço ficava acostumado com a massa e não grudava mais. Mas diz que no começo não era fácil para lidar com essas máquinas, grudava a massa na madeira, né? E eram os próprios donos da casa, né, os pais que faziam, que eles entendiam de carpintaria. Aqui temos o primeiro fogão, que no início era assim, era só uma corrente e o fogo embaixo ali, onde eles cozinhavam numa panela só. Logo em seguida veio esse fogão, que esse se chama o fogão de barro, fogão de pedra, com uma chapa em cima e era construído também pelos próprios colonizadores. Temos um fogão aqui, que é uma das peças mais antigas do nosso museu. Ela tem cerca aproximadamente de 140 anos. Esse aqui é um fogão que só as famílias mais abastadas tinham. Ele ia só uma panela, mas é um fogão mais bonito, era ferro puro. Que ele às vezes ficava até na sala, esse fogão. Ele era considerado como uma peça de decoração. Esse aqui veio da Itália, de navio, pertenceu à família Nora e foi doado para o Museu do Milho. Graças às doações da comunidade, o Museu do Milho pode ter esse acervo original e ainda funcional. No espaço externo, o último ambiente de visita, estão equipamentos que foram fundamentais para os agricultores da região. Para o preparo da terra, eles utilizavam essas peças que são bem pesadas. O arado, tem vários modelos aqui de arados, para deixar a terra preparada para o cultivo do milho. Temos aqui a trilhadeira, uma peça fundamental na colheita do milho. As trilhadeiras serviam para debulhar grãos de milho. Depois de debulhados, eles eram ensacados e armazenados em galpões. O Museu do Milho, ele representa muito para o nosso município. Ele é um espaço turístico e para nós é uma satisfação poder estar conservando esse local. Um local que une passado e presente para manter viva a contribuição dos colonos no desenvolvimento cultural e econômico da região.
Aqui degustamos pratos, saboreamos a cultura local e aprendemos com a simplicidade de um povo que aplaude a própria história. Uma delícia de lugar. O Museu do Milho fica em Xanxerê, Santa Catarina. A gente se vê no próximo programa.